Ok, estamos gravando o nosso encontro do dia 23 de março, nosso quarto encontro aqui pelo Google Meet. E na semana passada tivemos a participação na palestra do Giardelli e, na sequência, alguns alunos entraram aqui no Meet e conversamos um pouco. Na verdade, conversamos quase 1 hora, eu estou olhando aqui o relatório da semana passada, e ficamos 46, 50 minutos além da palestra. Voltamos aqui para... Voltamos não, estivemos aqui na sala depois da palestra e comentamos um pouco, e o TDE, o trabalho discente efetivo proposto na semana passada era sobre a atividade, né, da noite, a palestra e tal. Tinha até hoje à tarde a participação de 13 alunos no TDE. Li todos os comentários, dei destaque para 2, especialmente, o da Bianca e o da Daniela. Gostei bastante assim do desenvolvimento, né, da construção, das reflexões que elas trouxeram. Foi bem interessante. De qualquer forma, cumprimento e agradeço a participação de todos estes 13, né, que escreveram alguma coisa, deram um destaque. Penso que, de maneira geral, assim, a avaliação foi muito positiva, tanto já na semana passada, naquele momento que nos encontramos depois da palestra aqui nesse ambiente, quanto nas próprias avaliações que fizeram ali no TDE. Foram comentários assim bastante positivos. O pessoal gostou muito da dinâmica, né, do conhecimento, do domínio e das provocações que o palestrante trouxe, né, trazendo algumas questões muito, né, complexas em termos do uso da tecnologia, dos nossos desafios, daquilo que nós temos pela frente em termos de uma atuação ética nesses novos ambientes. Então, acho que foi muito positiva a palestra, conversei com a coordenação e tal, e realmente teve uma repercussão muito positiva. É bacana que foi uma iniciativa, né, do curso lá de Carazinho, né, do curso de administração lá de Carazinho, e que no fim outros campi se interessaram. Vocês sabem qual é a diferença? Às vezes a gente fala campi e às vezes a gente fala campus. Vocês sabem a diferença? Campus é estranho. Campus é singular, campi é plural. É só isso. É a mesma coisa. Então, outros campi, um campus, né? Estamos vinculados aqui, boa parte, penso que a grande maioria, ao campus de Canoas, mas talvez tenhamos alunos de outros campi. E foi o campus de Carazinho que né, fez o contato lá e tal, e o pessoal se interessou e acho que ninguém se arrependeu. Foi bacana a dinâmica, a apresentação, as informações, o conteúdo. E aí falei com aqueles que estiveram semana passada aqui depois da palestra, que foi o Edson, a Daniela, o Daniel, a Cristiane, a Bianca, a Alessandra, a Luana, o Marcos Vinícius, o Pedro Henrique, a Pietra, a Hariane, o Rubimar e a Thaís. Todos esses estiveram aqui semana passada. O Felipe entrou assim, mas ficou só 4 minutinhos e saiu, deve ter tido alguma dificuldade. Mas estes todos que eu citei conversaram um pouco comigo e nós recuperamos uma questão que tinha sido colocada lá na primeira aula e
e que depois, na segunda aula, eu não retomei, mas que hoje precisamos conversar e encaminhar o assunto, que é a questão dos livros. Tem ali no ambiente aula um arquivo, lá no bloco introdutório, com a sinopse de 14 ou 15 livros, para que vocês leiam, tenham uma ideia do conteúdo, do tema, da área do livro, e escolham. Né? Eu tinha sugerido que trouxessem duas opções, uma primeira opção e uma segunda opção de leitura. Se não fosse possível ler a primeira opção, então que fosse aquela segunda alternativa. Não sei se todos, né, conseguiram ter já essa definição, mas hoje nós vamos ter que tentar compor isso. Né? Precisamos, assim, pelo menos a partir daqueles que estão aqui hoje, até porque é uma atividade que não dá para deixar, né, muito lá para frente, consiste a primeira parte na leitura do livro, e por consequência temos que tratar disso logo em seguida, para que vocês já decidam como é que vão fazer, vão procurar esse livro, vão comprar ele digital, vão comprar ele físico, como é que vão fazer, enfim, né, tem que ir atrás. E por isso precisamos definir, então, essa questão dos livros, que é uma dinâmica que vai ser concluída lá na atividade avaliativa parcial 2. Tá? Então, nós temos o AP1, que é em seguida, e depois nós vamos ter o AP2, que vai ser em cima dessa dinâmica da leitura dos livros. Como vai funcionar lá, né? Mais adiante vocês vão ficar sabendo. Antes, então, de entrar nessa questão dos livros, e já feito o registro, né, que eu gosto de fazer sempre, dos destaques, assim, né, das participações, e que foi realmente muito bacana, muito interessante, e que merece o nosso elogio, assim, e o convite para que leiam, das produções, tanto da Bianca quanto da Daniela, eu quero agora fazer rapidamente o registro de outro aspecto que tem me preocupado. Nós temos na turma 38 alunos. Confirmar se aumentou, se diminuiu, 38 alunos. 37. Teve algum... ou era 37? Bom. Isto. Destes 37 alunos, 14 alunos nem sabem que o Jefferson existe. Não apareceram em nenhum encontro até agora. Tomara que tenha algum hoje aqui, mas eu tenho a impressão que eles seguem sem estar aqui. Por exemplo, o Douglas não está aqui. O Edenilson não está aqui. Não vieram em nenhum encontro. Não estiveram presentes. A Fernanda Fátima não está aqui. A Franciele Aparecida Bueno não está aqui. Jennifer não está aqui. Isso é preocupante. Leandro Pereira não está aqui. Letiele não está aqui. Lucas Silveira da Silva não está aqui. Maria Eduarda, não é a Mayra Eduarda. A Mayra está aqui. A Maria Eduarda não está aqui de novo. Paula Simone não está aqui. Rúbia não está aqui. Vanessa Monteiro não está aqui. William não está aqui, e para nossa grata satisfação, pelo menos uma que não tinha aparecido ainda, hoje está aqui, que é a Vitória Gabriele.
Que bom, Vitória, Gabriele, que estás presente. Por favor, não perca mais as aulas. E, assim, ó, fiz questão de falar o nome de todos, porque pode ser que algum seja colega ou que vocês conheçam. E essa disciplina é uma disciplina do curso presencial, né? Vocês são do curso presencial, e por isso nós temos esse encontro aqui. Não é uma disciplina assíncrona, que eu posto lá os conteúdos, vocês fazem os exercícios, fazem os trabalhos e deu. Tem que ter um mínimo de presença. E hoje é a 4ª aula. E são 4 faltas. E sim, se não tiver um mínimo de participação, vai reprovar por falta. Hoje nós temos, assim, o controle, só para vocês terem uma ideia. Eu sei que, por exemplo, a Hariane, no último encontro, esteve 51 minutos conversando conosco na sala aqui, 51 minutos. Marcos Vinícius, 51 minutos. A Luana saiu um pouquinho antes, 43 minutos. E assim por diante. Eu tenho um relatório que monitora, né, toda o ingresso, a participação, a presença de vocês. E que termina a aula, fecho a aula, eu recebo esse relatório. Então, assim, ó, claro, se o aluno está com alguma dificuldade, bom, ele tem que, de alguma forma, escrever uma mensagem para o professor. A questão é essa. Porque eu também, vocês sabem disso, acho que sabem, o professor tem acesso, ele tem como fazer monitoria. Eu posso verificar, eu posso entrar na conta de vocês e verificar, por exemplo, se o Pedro Henrique essa semana entrou no ambiente aula, que se ele leu a mensagem que eu mandei para ele e tal. E esse acompanhamento eu tenho feito, e estes alunos, eles não têm participado. Eu tenho mandado mensagem, tenho tentado fazer contato, então não é uma dificuldade que estão tendo na terça, às 19, para entrar, uma dificuldade técnica, eles não estão tendo acesso. E por isso, assim, eu registrei os nomes. Se vocês ouviram o nome de algum colega que vocês conheçam e tenham contato, façam esse chamado. Independente disso, vou seguir, né, mandando a mensagem, mandando o e-mail, para ver se o pessoal aparece, porque realmente estamos no limite aí, 4ª aula já, daqui a pouco já tem avaliação, e quem não estiver participando vai ter realmente muita dificuldade e não vai ter condição de ser aprovado. Bom, vamos então fazer nossa tentativa aí de acomodar os títulos e tal, dividir esses títulos. Quem é que olhou o arquivo e já tem, assim, uma indicação? Olha, professor, eu gostei do título tal, eu gostei de tal título. Vamos tentar fazer essa divisão aí. Quem é que gostaria de iniciar aí? Ou eu posso... E aí, senhor? Boa noite. Olá, Daniel, Bianca, tudo bem? Boa noite. Boa noite, colegas, tudo bem? Eu poderia também fazer o seguinte, eu poderia ir pela presença aqui, por ordem alfabética. Né? Por mim tá... Não, eu vou fazer o seguinte, diferente. Cada um agora no chat, para não ter que cada um falar, cada um bota a sua... Quem tem já a escolha, coloca ali, primeira opção esse livro, segunda opção esse livro. Já me coloquem agora no chat. Tá? Isso aí, Marcos Vinícius já colocou, Daniel já colocou, Bianca já colocou. Isso aí. Porque daí a gente já tem condições de... Por enquanto é só pelo jeito, né? Então só temos, assim, manifestação do Marcos Vinícius, do Daniel, da Bianca, da Luana e do Daniel. Não, Daniel tem as duas opções, tá? Mas a primeira opção seria Incansáveis. É isso, Daniel? Pietra, Nada Easy. Segunda opção, Pense Simples. Daniela, A Lógica do Consumo.
Perfeito. Então vamos começar a fazer esses registros. O jeito Harvard. Marcos Vinícius. Incansáveis. Daniel. Daniel. O jeito Harvard, Bianca. O jeito Harvard, Luana. Criatividade. Ah, não. Tua primeira opção é Incansáveis, né, Daniel? É isso, né? Isso, sir. Primeira opção, Incansáveis. Ok. Nada easy. Pietra. A lógica do consumo, Daniela. Edson, o jeito Harvard. Edson. Luana, tu já não estava? Ah, segunda opção, o poder dos inquietos. Segunda opção. Tá. Thaís, vencedoras por opção. Thaís. A segunda opção do Edson é Scrum, mas vamos deixar assim. O Rubimar, a lógica do consumo. Rubimar. A Mayra, pense simples. Pense simples. A Mayra. E o Pedro Henrique, pense simples. Legal. E a Alessandra, criatividade. Opa, criatividade não tem ainda. Daniel, estou pensando em te transferir para criatividade. Alessandra, vamos ver. Por enquanto, criatividade, só Alessandra. Bianca, o jeito, Harvard de ser feliz. E depois a segunda opção ali, né? Tá. A Bianca, lógica do consumo. Tá? Tu vai ler todos pelo jeito, Bianca. A Vitória Gabriele, o jeito Harvard. Vitória. E o Fábio, pense simples. O Fábio, pense simples. E o Josué, nada easy. Josué. E o Wesley, incansáveis. Muito bem, nós temos aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nós temos na sala 19. Então, tem 3 que não se manifestaram ainda, devem estar dando uma olhadinha lá na... Quem é que não está aqui ainda? Ou eu me passei. Estou vendo aqui, Daniela já está, Bianca, Marcos. O Marcos Vinícius já escolheu, Marcos? Acho que ainda não, né? Sim, senhor, já botei ali as duas opções. No final agora, não? Onde é que não, no início ele está.
Ah, não, tu é o primeiro, tá. Quem mais? Quem não tá aqui? O Edson já tá? Já, né? Ou não? Já tá o Edson. Quem é que eu me passei aqui? A Hariane não escolheu ainda. Não se passou, só falta eu. A Gabriela, a Hariane, Gabriela, Hariane Tô e dando tá uma olhada faltando já mais te alguém. Tá, tranquilo. Assim, ó, o jeito Harvard de ser feliz tem 5. Eu vou ter que respeitar, assim, a escolha, né, de quem escolheu primeiro, quem pesquisou, quem olhou durante a semana e já fez essa opção, então ali fechou. Tá? Não temos mais como incluir ninguém nesse grupo. Todos os outros títulos, podemos. Não vai ser, num primeiro momento, trabalho em grupo. É leitura individual. Mas eu tenho que ter um limite de alunos por título. Tá? A leitura individual, o trabalho de apontar algumas questões sobre o livro, como se fosse uma espécie de uma ficha de leitura, vai ser individual, mas eu tenho que ter um limite de alunos por turma. Portanto, o jeito Harvard de ser feliz é um título que não dá mais para escolher. E tenho que ter um número mínimo também, por título. Então, vencedoras por opção e criatividade SA, vencedoras por opção e criatividade SA só tem um em cada. Então, vamos ter que ver. Ou a Thaís e a Alessandra mudam para outro, ou esperamos para ver se vamos ter alguma outra inscrição. Cristiane, pense simples, Cristiane. Ok. Ok. A Thaís poderia mudar para criatividade. Wesley, me diz uma coisa, Wesley. Tem segunda opção, não? Tu deu mais alguma opção? Ou só incansáveis? Onde é que está o Wesley? Wesley, me ouve? Senhor, se for necessário me trocar pro Criatividade SA, não tem problema, viu? Tranquilo. É isso que eu estou pensando a partir do que a Thaís comentou, mas eu queria ver com o Wesley. O Wesley coloca que, a princípio, incansáveis, né? Nessa linha do incansáveis tem nada easy, né? Tem o nada easy. Destes títulos aqui, nada easy. Talvez pense simples. Mas o pense simples também já tem 4. Nessa linha do incansáveis, Wesley, né? De repente poderia ser uma segunda opção, nada easy. Ou, de repente, se tu concorda, Cristiane, a princípio, ok, tá? O teu título que tu escolheu não tem problema. A Thaís está se dispondo a mudar para criatividade. Então, olha só. A Thaís muda para a criatividade. Tá, Thaís? O Daniel muda para a criatividade. Nós ficamos, então, com Alessandra, Thaís, Daniel, por enquanto. Thaís, Alessandra, Daniel estão com Criatividade SA. E o Wesley pode dar uma olhada aí, de repente, nada easy, criatividade, a lógica do consumo, pense simples, são livros que poderia, no momento, pegar, tá?
Então, assim, ó, deixa eu ver, nós temos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mas já temos 21 na sala porque entraram alguns logo depois. Para aqueles que chegaram agora, nós estamos, a partir da orientação lá da primeira aula, nós estamos agora definindo qual será o livro que cada um de vocês vai ler. Quem chegou foi a Franciele e o Lucas, né? Deixa eu Oi, ver professor, qual. entrei agora, boa noite. Franciele chegou agora e o Lucas Vargas. Lucas Vargas. Vocês devem lembrar que no primeiro dia de aula eu tinha comentado de um arquivo lá no bloco introdutório que tinha a síntese dos livros e tal. Então nós estamos aqui vendo qual título vai ficar para cada um. Tá? Estamos aqui organizando isso. Sempre se perde um pouco de tempo aqui, mas é preciso fazer essa distribuição sem deixar um título com muitos alunos e algum título com poucos alunos. Colocaram um arquivo ali no grupo, tem alguns títulos que estão marcados em vermelho, o senhor sabe se esses já foram escolhidos ou estão disponíveis ainda? Não estou sabendo disso. Não, na verdade, fui eu que coloquei ali, porque os que estavam em vermelho eram os que eu supostamente teria escolhido, mas não tem nada a ver com a turma. Alguém me pediu o arquivo e eu só enviei. Tá, tranquilo. Então, se eu já puder escolher o meu, eu gostaria de escolher aquele sobre a lógica do consumo. A lógica do consumo, Franciele, tá bem, tá ótimo, pode ser. Ótimo. Obrigada. Eu mandei ali no chat minhas opções. A Gabriela, O Poder dos Inquietos. O Poder dos Inquietos não tem ainda. Wesley, a partir da opção da Gabriela, eu vou te dizer assim, ó, que o que mais se aproxima, e se tu concordar, né, do livro Incansáveis, é este que a Gabriela escolheu agora. Mais do que o Nada Easy. O Poder dos Inquietos. Tu concorda? É na mesma linha. E aí já temos dois, deixamos aberto para entrar mais alguém. Se tu concordar, perfeito, ok. Então Gabriela e o Wesley já estão aqui no Poder dos Inquietos. Ok, muito bem. O que mais? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Então, Daniel, Alessandra e Thaís estão no Criatividade SA, teve essa reorganização. Temos 4 já no Pense Simples, Mayra, Pedro, Henrique, Fábio e Cristiane. Temos 3 na Lógica do Consumo, Daniela, Rubimar e Franciele. Temos 2 no Nada Easy, Pietra e Josué. Temos 2 no Poder dos Inquietos, Wesley e Gabriela. E temos 5 no Jeito Harvard de Ser Feliz, Marcos Vinícius, Bianca, Vitória, Luana e Edson. Certo? E tem alguém na sala aqui que ainda não escolheu, vai analisando e se manifeste ao longo da noite, ou até o final da noite a gente resolve isso. Estes... Oi, quem fala? O senhor vai postar a relação de quem está com os livros no aula lá? Com quem ficou cada um? O importante é que cada um saiba o seu livro. Posso depois fazer uma postagem lá com os nomes. Posso fazer, não tem problema. Tá tranquilo então, senhor, fechou. Mas assim, ó, leitura individual integral de cada um. Tá? Não é porque tem 5 lendo um título que, tu leu o capítulo 1 e 2, eu leio o 3 ou 4, depois a gente vê como é que faz. Tal. Não, é um trabalho individual de todo o livro. Tá? Vai ter, depois desse trabalho individual, uma dinâmica? Bom, vai ter, mas aí é outro passo. Tá? Por isso que é importante a leitura individual. Mas posso botar lá, sim. Até porque, de repente, compra em
parceria, sei lá, vocês combinam esse tipo de coisa, né? Pode ser? Coloco lá assim. Como tem alguns nomes ainda para definir, vou esperar e aí amanhã ou depois eu coloco lá. Então tá. Feito isto, pelo menos já temos assim boa parte. Pedro Henrique, nada easy. Pedro Henrique. Opa, Pedro Henrique, vamos lá. Deixa eu ver quem chega aqui, Augusto. 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 Augusto, seja bem-vindo, Augusto. Tu entrou pelo perfil de alguém, Augusto, ou... Ah, não, desculpa, tá certo. Tá certo, Augusto. Tá, então, assim, Pedro Henrique nada easy, confirmado. Mais alguém? Não, por enquanto não. Então tá. Já temos 3 que escolheram nada easy, 3 que têm a lógica do consumo, 3 da criatividade, 4 no Pense Simples, 5 no Jeito Harvard de Ser Feliz e 2 no Poder dos Inquietos. Temos 6 títulos que foram selecionados. Tá? Quem está chegando agora tem que escolher um dos livros daquela lista que tem lá no bloco introdutório. Vamos adiante. Vamos falar hoje sobre o processo administrativo. Nós tivemos uma pequena modificação no nosso plano de ensino, no plano de aprendizagem, não sei se vocês acompanham ali as datas e tal, em função da palestra. Né? Então a gente tinha um conteúdo aí para trabalhar na semana passada, surgiu aquela palestra que foi muito boa, e agora a gente vai então retomar aquela sequência de conteúdos, e a gente vai falar um pouquinho sobre o processo administrativo. Vocês lembram que lá no início da nossa conversa, lá no início desse semestre, na primeira aula, uma das colocações que eu fiz, quando se falava assim nesses princípios de gestão, né, em como surgiu essa coisa do pensar em administrar as empresas, em gerir os negócios e tal, como é que surge isso, teve o processo da Revolução Industrial, teve todo aquele movimento, né, em que as empresas foram se desenvolvendo, mas não tinha uma preocupação ainda muito grande com os elementos ligados ao psicológico, às emoções e tal. E eu citei uma frase, que inclusive me parece que foi um exercício desenvolvido por vocês, que foi dita por Henri Fayol, um dos precursores da administração. Henri Fayol diz que gerir uma empresa, administrar uma empresa, é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Isso ele diz há muito tempo atrás. E aí se não me falha a memória, me corrijam se não foi isso, mas eu provoquei você, será que isso ainda é hoje? Ainda vale essa expressão, essa afirmação do Henri Fayol? Será que hoje, para conduzir uma empresa, para tocar um empreendimento, nós precisamos seguir essa lógica, né? Assumir esse processo e estas funções? Nós precisamos ter a capacidade de prever, precisamos ter a capacidade de, depois de prever, pré-ver, né? Ver antecipadamente, olhar para o futuro. Depois de olhar para o futuro, no sentido de estabelecer o ponto que tu quer chegar, estabelecer os teus objetivos, estabelecer as tuas metas. Esse é o exercício de pré-ver, né, de ver o futuro que tu quer construir. Depois de prever, tu tem que organizar, então. E organizar é constituir os recursos, né, buscar ter os recursos necessários para chegar naquele propósito, naquele objetivo.
E depois de prever e organizar, bom, as coisas têm que acontecer. Comanda, né? Comanda as pessoas, comanda as operações e tal, coordena, integra todas essas diferentes atividades e controla o resultado. Isto foi a visão desse cara lá em 1900, 100 anos atrás. Quando surgiam os problemas organizacionais, quando as empresas começaram a se desenvolver e começaram a apresentar muitos problemas. Aí é que surge o pensar administrativo. Letiele, eu vou fechar o teu microfone aqui. Aí é que surge o pensar administrativo, né? A partir dos problemas que vão acontecendo dentro das empresas. Então surgem as primeiras teorias e ao longo do século passado vão sendo desenvolvidas essas teorias. As teorias administrativas, elas procuram ensinar a partir do contexto que se vive. Então se vive lá em 1940 uma realidade, em 1950 uma realidade, né? Em 1970 uma realidade. A partir destas realidades que se vivem naquele contexto de mundo, de sociedade, se produz orientações, teorias, ensinando, olha, neste momento, nesta época, neste mundo, a melhor forma de conduzir uma empresa é essa aqui, ó. Administrar, gerenciar, gerir um negócio é isso aqui, ó. Tem que fazer isso, tem que saber planejar, tem que usar esse tipo de ferramenta, tem que fazer isso, Então a teoria da administração, ela vai sendo construída a partir da realidade do momento, né? Do contexto que se vive. Bacana. E Fayol é o precursor, é o cara que olha para dentro do ambiente empresarial e pensa, bom, para tocar uma empresa, se eu tiver que reduzir a uma frase todo o esforço de gestão de um negócio, essa frase seria: administrar é prever, organizar, comanda, coordena e controla o resultado. Legal. Chegamos no tempo presente. Estamos agora num novo momento, num novo mundo, num mundo muito tecnológico e muito diferente daquela realidade. E uma provocação que eu fiz, não sei se vocês lembram, lá no início será que administrar continua sendo está dentro dessa lógica? E dentro desta, né? Será que essa frase contempla a necessidade, né, em termos de gestão, contempla todo o processo de gestão? E hoje se diz o seguinte, que o processo o processo de administrar, o processo de gerir o negócio é planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Não mudou muito. Fayol tinha 5 palavras: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. E hoje a gente fala que administrar é planejar, organizar, dirigir e controlar. Se a gente, né, fizer uma comparação, nós estamos com uma atualização, talvez, dos termos, uma adequação das expressões para o nosso tempo. Prever, antever, né? Planejar. Quando a gente planeja, a gente está tentando desenhar um caminho para chegar numa condição futura. Então, prever e planejar são próximos. Organizar está presente lá na frase de Fayol e está presente ainda hoje, que é esse processo de dar forma, dar concretude ao plano, à ideia prevista, a ideia planejada. Então, tu tem um plano, bom, agora tira do papel e começa a dar forma a isso. Tu precisa ter um espaço físico, tu precisa ter equipamentos, tu precisa ter máquinas, tu precisa ter recursos, tu precisa ter pessoas, tu precisa ter, enfim, constitui isso, dá forma, tu planejou, agora tu organiza. O terceiro passo é dirigir. Fayol falava comandar e controlar. Fayol dizia comandar e coordenar. E hoje a expressão que substitui comandar e coordenar é dirigir. Então, planeja, constitui, organiza,
dirige e, por fim, controla. Controla os resultados. Essa é a tarefa de um gestor. Ele precisa desempenhar bem estas 4 funções. Um gestor, ele precisa ser muito bom em termos de planejamento, em termos de organização, em termos de direção e em termos de controle. E é isso. Eu já devo ter comentado. O curso de administração vai passar todo o tempo, todas as disciplinas, falando em planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejar, organizar, dirigir e controlar as finanças da empresa. Planejar, organizar, dirigir e controlar as vendas, a área comercial da empresa. Planejar, organizar, dirigir e controlar a gestão das pessoas dentro da empresa. A logística, o marketing e assim por diante. Então, a empresa tem a área de produção, a empresa tem várias áreas. O gestor, o processo de gerir, o processo de gestão destas áreas, né, seguem este princípio. Na disciplina de princípios de gestão, nós então estamos descobrindo que, essencialmente, os princípios de gestão é cumprir bem estas 4 funções. Planeja, organiza, dirige e controla. Ok? Para planejar. Bom, para planejar eu preciso, antes de tudo, ter informação. O primeiro passo de qualquer empreendimento, nós estamos chegando numa empresa ou nós estamos criando uma empresa. Seja chegando numa empresa que já está atuando no mercado, já está presente no mercado, ou uma empresa que nós estamos idealizando, pensando em iniciar, tudo vai partir do planejamento. A empresa já está no mercado? Bom, vamos planejar o próximo semestre, o próximo ano, os próximos períodos. Vamos ver para onde nós vamos. Então, o exercício de planejamento implica em ter o máximo de informações possíveis. Eu só consigo fazer um bom planejamento para o meu empreendimento se eu realmente tiver acesso a todas as informações. As informações que dizem respeito à minha atividade em si e as informações que dizem respeito ao mercado que eu vou fazer parte ou que eu faço parte. Como é que está o mercado? Né? Qual é a situação do mercado? Como é que está o público consumidor? Como é que são os players que estão nesse mercado? Quanto existe de concorrência nesse mercado? E começar também a pensar sobre as minhas condições, quais são as condições que eu possuo, né? O quanto eu tenho de recursos, o quanto eu tenho de capital, quais são as minhas condições e quais são as condições do mercado que eu pretendo atuar. Para fazer um bom planejamento, eu preciso dominar essas informações. Ok? É o primeiro passo da gestão. Saber planejar. E saber planejar é ter as informações do presente, ter as informações do teu empreendimento, do teu negócio, das tuas potencialidades, das tuas competências, das tuas capacidades, dos teus recursos, o que tu é e o que tu tem, o que tu, né, possui, e das condições do mercado. Quais são as condições? Como é que faz uma leitura do cenário? Seja de uma empresa que já está atuando, seja de uma empresa que tu está pensando em criar. Tu precisa estar sempre monitorando isso. Como nós estamos, quais são as questões internas, eu acho que eu bato no microfone, às vezes deve dar um ruído aí. Quais são as condições que nós temos e quais são as condições de mercado. E aí se faz um plano. Bom, diante desse cenário, vamos tentar, então, construir um planejamento, que é a representação,
a idealização de um caminho para se chegar no ponto que se deseja no futuro. Bom, nós queremos passar a liderar o mercado. Nós pretendemos ampliar nossa participação no mercado. Nós pretendemos ser isto daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Então, a partir das tuas intenções, dos teus propósitos, dos teus objetivos, das tuas metas, daquilo que tu quer, dentro do cenário que se apresenta, dentro de uma projeção realista, não adianta ficar estabelecendo, né, um lugar para chegar que seja impossível. Então, dentro das condições de mercado, onde tu quer chegar? Tu quer chegar nesta condição, ok. Nós estamos aqui e queremos chegar nessa posição futura. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, queremos ser isso. Quais são as ações que tu precisa desenvolver para chegar lá? O planejamento é isso. Onde que tu quer chegar? A partir do cenário. E a partir do cenário, por exemplo, hoje, talvez algumas empresas estejam estabelecendo como meta futura sobreviver. Não, eu quero chegar no final do ano vivo. Eu quero chegar no final do ano, pelo menos, sem ter que demitir os meus funcionários. Eu quero chegar no final do ano, no máximo, perdendo aí 10% do meu faturamento. Bom, né? Não significa que fazer planejamento tenha que ser no sentido de buscar uma condição melhor do que a gente está. Depende do momento, depende do cenário. E o que é o cenário hoje? O cenário hoje é um cenário que coloca em risco todo e qualquer tipo de negócio, exceto alguns segmentos que estão até faturando mais e tal, mas a grande maioria não. E por consequência, né, ultrapassar essa grande crise já é uma grande conquista, uma grande vitória. O planejamento é isso. E para fazer isso, tem uma série de ferramentas que a gente, inclusive, vai estudar e conhecer um pouco mais profundamente ao longo do semestre. Mas é o primeiro passo, a primeira função do administrador. A segunda função é, como eu disse, a partir desse desenho, começar, então, a colocar em prática. Organiza quais são os recursos que tu precisa, quais são as pessoas, quem são as pessoas, como elas devem trabalhar. Então, constitui, né, dá forma, dá concretude a isso que tu idealizou, a isso que tu planejou. Aí tu está organizando. Depois entra o terceiro desafio do gestor, que é dirigir. Tem que fazer as coisas acontecerem. E aí entra dentro de um tema que, né, tem sido muito estudado há muito tempo e que é sempre muito desafiador. Entra no tema que diz respeito à liderança. Né? Planeja, organiza e dirige. Esse dirigir é liderar. E liderança é um desafio constante. Existem teorias de liderança, vocês já devem ter lido muito a respeito. Volta e meia a gente lê matérias, lê artigos, se ouve falar muito, né, sobre o líder, o papel do líder, quem é o líder. Aliás, tem alguns livros aqui que estavam nas recomendações que tratam sobre isso, sobre liderança. Muitos deles vão passar, né, se não é o tema central do livro, vai tratar ao longo do livro sobre esse aspecto, porque não tem como. Por exemplo, Criatividade S.A. Criatividade S.A., bom, esse livro não é sobre liderança. Não é sobre liderança, mas vai falar sobre liderança. Vai trabalhar bastante sobre esse aspecto. Por quê? Porque ele, buscando entender como é que se pode criar um ambiente altamente criativo e inovador, ele vai perceber que um dos elementos que compõem esse cenário de alta criatividade tem relação direta com estilos de liderança, com a forma com que tu conduz o negócio, com a forma com que tu estabelece as relações com as pessoas, com as equipes, com a forma que tu mobiliza, que tu dá liberdade, que tu entusiasma, que tu empolga, que tu chama para a participação, ou
eventualmente, com a forma que tu reprimindo pode até, né, tornar menos criativo e tal. Enfim, então, todos os livros aqui, de alguma forma, vão ter esse tema atravessado. As teorias sobre liderança, eu, particularmente, penso que não se esgotam. Porque, assim, a gente pode pensar, quase na primeira metade do século passado, começaram a, né, trazer a psicologia, como a gente já conversou aqui, a psicologia, aquela experiência de Hawthorne, a teoria das relações humanas, né, compreender o comportamento humano e tal, e perceber que tudo isso tem uma relação direta com a motivação, com o entusiasmo das pessoas, com compromisso, comprometimento e tal. Legal. E será que, a partir disso, dessa compreensão de que tem estes elementos motivacionais, emocionais, psicológicos, no comportamento humano, nós entendendo disso, trazendo a psicologia para dentro da empresa, conseguimos construir teorias que sejam suficientes para lidar com as pessoas, para tratar com as pessoas? Será que se esgotou? Será que já temos esgotado e construído a teoria da liderança? Hoje, se queremos desenvolver bons líderes, já temos material suficiente? E eu digo que não. Eu digo que ela não se esgota. Por que teorias sobre liderança não se esgotam? Quem arrisca me dizer, ou contradizer, por que teorias sobre liderança não se esgotam? O que vocês acham? Eu penso que é porque a gente está sempre evoluindo, aí as coisas têm que ir mudando, tem que ir se organizando conforme a gente tem vivido a rotina. Não sei se está certo. Legal. Tem a ver, Daniela. Mais alguém? Além, pegando um gancho da colega Daniela, eu acho que além de no caso, os acontecimentos irem mudando e o mundo ir se atualizando, no caso, eu acho que conta muito porque cada ser humano é diferente um do outro, né? Então, cada ser humano, no caso, gere a sua equipe de uma forma. Não sei se é nessa linha de raciocínio, mas ao meu ver, eu acho que tem a ver com isso, né? Não sei o que tu me disse. Não sei, eu estou na dúvida, estou buscando ajuda. Estou buscando ajuda com os universitários para ver se eu construo melhor essa minha ideia aqui de que, né, a teoria da liderança, teorias sobre liderança não se esgotam. Então, a Daniela e o Daniel, né, me trouxeram alguns elementos, me dando apoio, né, dizendo que sim, eu acho que está certo porque as pessoas vão mudando, o contexto vai mudando e tal. Mas assim, as pessoas, nós temos as teorias de personalidade, por exemplo, né? A psicologia desenvolveu ao longo dos anos as teorias sobre personalidade, e ela traça, nós podemos estabelecer alguns testes aqui, vocês respondem os testes e a gente já sabe, ó, Daniel tem esse tipo de perfil, personalidade aqui e tal, Marcos Vinícius é assim, Luana e tal, né? Se a gente tem as teorias consolidadas de personalidade e o líder, né, as teorias sobre liderança, ensinam as formas de lidar com as pessoas e a gente já conhece os tipos de pessoas, então podemos, né, será que seria tão simples assim? O Daniel e a Daniela apontaram o elemento, acho, mais importante aí. A dinâmica do mundo, as mudanças e o contexto da liderança. Porque liderar não é só uma questão de personalidade. É um contexto, tem muita coisa envolvida nesse processo de liderança, né? Tem as características do líder e tem as características do liderado. Ok. Mas tem também as circunstâncias deste momento de interação entre eles. E a semana passada, a gente assiste uma palestra que mostra o quanto os ambientes estão se transformando, o quanto de tecnologia está sendo
né, inserida dentro dos ambientes organizacionais, o quanto estas tecnologias estão impactando no trabalho de todos nós. E diria mais, vou fazer uma pergunta agora para quem tem, por exemplo, criança em casa, ou na família, enfim, próximo, acompanha, assim, crianças de 1, 2, 3, 4 anos. Vocês já viram qual é a relação destas pequenas crianças de tenra idade, que mal aprenderam a caminhar, a relação delas com as novas tecnologias? Largam um smart na mão de uma criança de 1, 2 anos? O que acontece? Isto significa o quê? Que esta geração, e vocês já fazem parte, né, de uma geração com um domínio das tecnologias já bastante diferenciado. Mas crianças com 10 anos a menos que vocês já têm, né, uma forma de agir com as tecnologias maior ainda. E esses que estão surgindo agora, que estão nascendo agora, mais ainda. E conforme nós formos analisando as diferentes gerações, nós vamos ver que existem relações distintas com o domínio e o uso de tecnologias, né, em todas as gerações. Mas agora, cada vez mais, numa velocidade muito mais intensa. Será que estes jovens que hoje estão ainda, né, na idade estudantil, alguns iniciando sua vida escolar, outros que já lá estão no ensino médio e tal, e que daqui a pouco vão ingressar no mercado de trabalho, terão o mesmo comportamento, a mesma ação, as mesmas práticas que nós, ou que pessoas de 30 anos? As pessoas nas empresas que vocês trabalham, que têm mais idade, têm uma visão diferente e têm uma relação diferente com as práticas, com o dia a dia, com as dinâmicas, com a tecnologia? Tem. E estes que estão chegando agora seguramente vão ter mais ainda, né? Isto, por consequência, faz com que os líderes precisem ser diferentes a cada novo cenário que se constitui. E os novos cenários vão se constituindo a todo momento. Essas novas gerações, elas chegam com uma compreensão de mundo muito diferente. Muito diferente. As pessoas que têm um pouco mais de idade e que estão no mercado de trabalho, boa parte delas tiveram uma infância absolutamente... E é o processo de constituição do ser humano. Tiveram uma infância absolutamente diferente da de vocês. Sem contato com a tecnologia. Não tinha. A internet se torna popularizada e agora, nos anos 2000. Em 1990, a gente não tinha isso. Em 1980, não se sonha com isso. Em 1980, se a gente quer escutar uma música, a gente tem que comprar um disco de vinil. 1970, 1980, tem que comprar um disco desse tamanho de vinil, né? Torcer para que ele não esteja arranhado, para a gente escutar bem a música, não ficar pulando de faixa. Televisão, a gente tem 3, 4 canais, né, abertos, tem uma programação limitada, que a gente tem dificuldade de assistir, dependendo da antena que a gente tem. Essa é a comunicação que existe na década de 70, 80. E estas pessoas estão no mercado de trabalho. Estão aí. Mas tiveram um processo de formação diferente. E por mais que se mantenham sempre atualizadas e tal, tem uma concepção diferente. Tem uma concepção diferente. Então as pessoas são muito diferentes e as pessoas estão se transformando e tendo Eu tenho um exemplo muito nítido disso, professor, que eu trabalhei numa empresa multinacional que lá tinham funcionários que estavam há 30 anos na empresa. E conforme o tempo foi passando,
a parte de software foi atualizando, do Windows XP para o 7, para o 10, e tinha um funcionário no setor muito antigo. E o pessoal da TI não conseguiu convencer ele de usar o Windows 7. E eles tinham que fazer manutenção do computador dele, que ainda era o XP. Só que não tinha mais o que fazer, não tinha solução. E não é nenhuma não tava questão rodando. não é nenhuma questão de convencer ele, né, Pietra? É o medo, a resistência e a dificuldade, né? Sim, Ele sim. não se sentia encorajado, né? Porque é difícil, é muito difícil. Sim, e a empresa ofereceu o treinamento e ele não estava disposto. Era bem Sim. difícil. E os programas que usava no setor, ele não conseguia acessar do Windows XP, então a gente ficava bem limitado. Não, e a gente sabe disso, vocês sabem disso também, né? Quanto mais, e vocês vão sentindo isso também. Uma coisa é o disco tá limpinho, outra coisa é o disco tá lotado já. Né? Tu já não consegue mais salvar tanta coisa, porque já está lotado, já lotou a memória. Uma criança é uma esponja, uma criança de 1 ano é uma esponja, absorve tudo. A capacidade, imagina aprender uma língua em 1 ano. Vocês aprendem bem, assim, para sair falando uma língua em 1 ano? Não, né? Mas uma criança de 1 ano, quando tiver 2 anos, vai estar falando. Em média. Alguns, né, com mais fluência, outros com menos, com uma dificuldade aqui, outra ali, mas aprende uma língua em 1 ano. Porque estão limpos, absorvendo tudo. Crianças com pais que falam 2 línguas, neste mesmo 1 ano, aprendem 2 línguas. Eu tenho uma prima que se casou com um americano, ela mora lá em São Francisco, e as crianças falam fluentemente, crianças desde os seus 3, 4, 5 anos, falam português e falam inglês. Porque o pai falava inglês e tinha dificuldade de aprender o português. Porque o disco rígido dele já estava meio lotado. E a mãe fala português. E já tinha um básico aí de inglês e tal, que permitiu, né, a aproximação, o relacionamento, casamento e tal. Mas, né, fizeram questão de falar com as crianças em português, falar com as crianças em inglês. E as crianças dominam essas 2 línguas, crianças pequenas. É isso, né? É isso. Mas, Pietra, este senhor de 50 anos, né, já está complicado. E aí, né, já está cheio de vírus também, né, já está cheio de complicações esse sistema, e o processamento está lento. E os medos, né? Porque tu assumir, tá bom, vão me oferecer um treinamento, lá vou eu então, legal. Mas tem alguns que vão receber isso como um desafio, e o desafio amedronta, o desafio apavora. Ah, não vou fazer, vai inventar uma desculpa qualquer, mas na verdade ele tem receio, né? Os medos nos bloqueiam, né? E isso é o receio de ser visto como alguém que não tem a capacidade de aprender, o receio, né, de que os colegas vão achar ele incapaz e tal, enfim. Bianca e Cristiane estão com a mãozinha levantada, por favor. Não vi quem levantou primeiro, acho que foi a Bianca. Não, só para complementar esse assunto, professor, eu acho também que é importante a gente verificar que a didática utilizada hoje para passar um treinamento, por exemplo, de um software ou de um programa, ela não pode ser a mesma para um jovem, né, que tem todo o acesso à tecnologia, e para uma pessoa, às vezes, como a Petra falou, né, um trabalhador mais antigo, né, que não está informatizado. Então, interessante para a liderança verificar isso também, que não pode padronizar às vezes, né? E vai causar insegurança, vai causar medo, e uma série de conflitos. Então, é interessante, às vezes, entender a necessidade do colaborador, do funcionário, e trabalhar nesse sentido, né? Não é que não possa aprender, pode, mas às vezes tem que ter um pouco mais de calma, tem que ter um pouco mais, né, de paciência,
Entendo que seja assim que deveria ser feito o processo. Sim, acho legal essa observação da Bianca. A Cristiane está com a mãozinha levantada ali, mas é por engano, né? Dá para desativar, então. Mas se quiser falar, por favor, só abrir o microfone. Eu vou aproveitar esse gancho assim que a Bianca trouxe, porque daqui a pouco, pelo que eu estava falando, poderiam estar imaginando, bom, professor, pelo jeito acha que quem passou dos seus 40, 50 não tem mais espaço no mercado de trabalho, está na hora, né, de pegar o seu chapéu e ir embora, porque o negócio é com a juventude. A juventude é que, né, tem essa compreensão das novas tecnologias, e o mundo é, né, altamente tecnológico, e nós precisamos de gente que possa fazer a empresa funcionar dentro dessa realidade. Tem sentido isso? Tem sentido. Tem sentido. Aliás, tem algumas manifestações que dizem o seguinte: olha, a experiência foi importante. Isso é para a gente refletir. A experiência foi importante. A experiência por anos de trabalho. Isso era um requisito nas entrevistas. Qual é o teu tempo de experiência? E hoje, o teu tempo de experiência já não me interessa muito. Mas eu vou trazer o contraponto também. Tem uma certa lógica? Tem, porque essas pessoas que dizem a experiência já pode ter sido importante em outro momento. Mas hoje não me importa tanto se tu já está há 10 ou 20 anos no mercado, é porque experiente hoje é o jovem. Por mais paradoxal que possa parecer isso. Como assim o jovem é experiente? Sim. Porque o experiente para o novo mundo, para o mundo da alta tecnologia, para o mundo da inteligência artificial, para esse mundo, quem é que tem experiência? É essa criança que nasceu mexendo no smartphone. É essa criança que vive, né, neste mundo, conectada e compreendendo o dinamismo. E não aquele cara que está há 20, 30 anos no mercado, mas lá aprendeu, em algum momento, a fazer uma planilha Excel ali, e acha que domina, né? A experiência que ele tem. Por outro lado, agora o contraponto. E a experiência de vida? E a experiência nas relações humanas? Em negócios? Em negociação? Será que esses jovens que dominam a tecnologia, que vivem no mundo da tecnologia, eles têm a experiência na relação interpessoal? Eles têm experiência na relação do Facebook, nas redes sociais. Mas na relação interpessoal? Será que estas pessoas que estão há mais tempo e que têm, né, uma bagagem enorme de experiência, de vida, será que elas realmente são descartáveis? Elas não têm mais nada a contribuir? Tem muito a contribuir. O Ricardo Sandler é um cara assim, ó, que hoje ele sumiu do mapa, meio que desapareceu e tal. Não sei se vocês já ouviram falar no Ricardo Sandler. Mas o Ricardo Sandler foi o brasileiro e lá na década de 80, 90, ele foi um dos brasileiros mais conhecidos no mundo dos negócios, no mundo empresarial. Vendeu milhões de exemplares no mundo todo. O livro que ele escreveu foi traduzido para 34 idiomas. Um brasileiro, paulista, que roqueiro, né? Roqueiro, tal. E escreveu um livro sobre negócios. O livro que ele escreveu, e que foi publicado, eu acho que em 1989, parece uma coisa tão distante, né? Alguns de vocês não tinham nascido e tal, mas, enfim, não faz tanto tempo assim. Esse livro, chamado Virando a Própria Mesa, traz, agora nessa linha que a Bianca provocou e que eu fiquei refletindo aqui sobre a experiência dos jovens e a experiência dos antigos e
ele traz assim uma reflexão muito interessante, né? Me lembrei agora a partir do que a gente está conversando. O Ricardo Sandler escreve no final da década de 80 um livro chamado Virando a Própria Mesa. E este título diz o seguinte: ele chega na empresa dele, que ele comanda, uma grande empresa, e ele vira a própria mesa. Virar a própria mesa é nada do que se ensina nos bancos acadêmicos, nada do que funciona dentro das empresas hoje é o que eu acredito. Eu acredito de uma forma completamente diferente. E eu vou virar a minha mesa, eu vou virar essa empresa, eu vou administrar essa empresa de uma forma completamente diferente. A minha empresa. E vou fazer diferente. E ele faz diferente. 15 anos depois, ele publica outro livro, contando o que aconteceu. Porque quando ele escreve o primeiro livro, Virando a Própria Mesa, que faz um sucesso extraordinário, era uma ideologia, eram crenças sustentadas em ideias bem construídas. Não era assim, né, uma coisa maluca e completamente ilógica, mas realmente algo revolucionário para a época. E vende muito, chamam ele para dar palestra e tal. O Ricardo Sandler é um cara que não é aquele empreendedor que saiu do nada, né, começou ali vendendo algumas coisinhas, foi crescendo e tal. Não, ele não é nenhum Silvio Santos, não. Ele já nasceu em berço de ouro. Ele é filho de um grande empresário de São Paulo. E, né, chega lá na década de 80, atinge, ainda está estudou em universidades americanas, teve uma formação, né, de alto nível. Só que meio rebelde, meio contrariado com as coisas, né, roqueiro e tal, tem uma vida também um pouco aventureira, mas sempre estudando muito, aprendendo nos bancos acadêmicos, aprendendo muito nas viagens, enfim, teve, né, toda essa condição favorável para um ótimo desenvolvimento. E ele chega em determinado momento, lá na década de 80, e o pai dele diz: olha, vem trabalhar aqui na empresa do pai, né? Uma empresa grande já, com centenas de funcionários, tal. Vem aqui para administrar. Tu estudou, foi para os Estados Unidos para estudar administração, tu foi para buscar conhecimento, agora vem aplicar aqui as coisas. E ele começa a ter um embate com o pai dele. Porque as ideias que ele tem com relação à gestão de negócios é diferente daquilo que o pai dele pratica na empresa. E o que o pai dele pratica na empresa? É aquele gestor tradicional, né? Aquele cara que manda quem pode, obedece quem precisa. Eu construí isso aqui com o meu esforço, com o meu conhecimento. Não vão ser vocês aí, supervisores, gerentes e tal, que vão dizer como tem que ser as coisas. Eu digo como tem que ser as coisas. Enfim, ele tinha um regime autocrático, um regime, né, de gestão bastante comum para a época, bastante comum. Tínhamos muitas empresas assim com regimes centralizados. Aliás, ainda existe isso. Ainda tem muita empresa, né, com essas características de centralização das decisões mais importantes são tomadas lá na cúpula e tal, isso existe. E o Ricardo era filho desse empresário que atuava assim, né, com todo rigor. Tinha, só para vocês terem uma ideia, uma indústria, né? Nós vamos ter até um estudo de caso sobre isso mais adiante. Mas tinha, por exemplo, revista, faziam revista nos funcionários no final do expediente. Eu tenho que mostrar. Não sei se alguém trabalha em alguma indústria, em alguma empresa que tem que fazer revista. Tem que revistar, tem que mostrar a bolsa, mostrar a sacola, o que tu estiver carregando, abre aí que eu quero ver. Né? O Edson está fazendo sinal ali. E tem. Eu trabalhei numa empresa assim. Toda entrada e saída tinha que fazer. Pietra também confirma. Daniel também. Olha só, já temos 3 que se manifestaram aqui.
O Rubimar diz que trabalha na entrada e na saída também. Eles olham. O Ricardo Sendler, e eu sou muito simpático a isso, o Ricardo Sendler disse, isto eu não vou fazer. Isso vai acabar aqui. Quando o Ricardo Sendler assume a empresa do pai, porque eles discutiam tanto, né, tinha tanto conflito de maneira de gerir, ele querendo implantar as ideias novas e tal, e o pai dele, né, revoltado com isso, que o pai dele diz em determinado momento, chega, não vamos mais brigar. A empresa é tua agora, eu vou descansar, eu vou me aposentar, é tua. Tu faz o que tu quiser, não vamos ficar mais brigando. E ele, então, faz. Ele vira a própria mesa, escreve esse livro e implanta um bocado de coisa. Entre muitas coisas que nós vamos comentar mais adiante, tem essa. Eu não vou ficar pedindo para... Tá, mas e aí se tem alguém que está roubando aí a empresa, que está levando peças ou... O que eu causo nas pessoas, o que isso provoca nas pessoas, todo final de expediente, é muito pior do que qualquer prejuízo que eventualmente possa ser causado por alguém, né, de caráter duvidoso, de má índole, e que nós vamos nos esforçar para não ter mais aqui dentro. Nós vamos nos esforçar para construir um ambiente que não tenha mais esse tipo de pessoa. Mas o que eu provoco naqueles 99% de pessoas que são de boa índole, que confiam, que gostam, que trabalham, o que eu provoco toda vez que eu peço para abrir a bolsa, o que ele está dizendo com isso? Abre a bolsa que eu quero ver se tu hoje não está roubando. Eu desconfio de ti. Desculpe, mas é isto. Concordam? Se no final do expediente eu peço para o cara, deixa eu ver aí o que tu está levando, eu estou dizendo, eu quero ver porque talvez tu esteja roubando. Talvez tu esteja roubando. Eu estou dizendo isso. Isso me incomoda profundamente. Quando eu sei de uma empresa, quando eu tenho um trabalho numa empresa que tem esse tipo, isso é uma das coisas que eu mais brigo. Que eu não admito. Não admito. Um trabalho de consultoria, coisa. Olha, isto não. Vamos repensar. Não estou dizendo que tem que acabar de uma hora para outra, mas nós temos que repensar o que fez com que a empresa tenha chegado a isso e ela tem que se reconstruir nesse sentido. Porque é terrível isso. Enfim, o Ricardo Sendler, ele muda muita coisa, nós vamos saber com o tempo, porque o nosso tempo hoje já está estourando, mas eu queria fazer registro, só para fechar com essa reflexão que a Bianca trouxe agora há pouco, do Ricardo Sendler, e eu precisava contextualizar para vocês terem uma ideia de quem é esse maluco, né, que realmente para a época foi, né, tido como maluco. Ele escreve nesse livro, Virando a Própria Mesa, ele escreve o seguinte: imaginem que as pessoas mais experientes, né, vão ser desligadas da empresa lá no final, se aposentam e tal, e muitas dessas pessoas que talvez até durante a vida tenham ficado sonhando com esse momento de parar de trabalhar e se aposentar, muitas dessas pessoas se frustram, muitas dessas pessoas parece que a vida perde o sentido, né? E a vida começa a acabar. Então, o que ele fez, ele implantou, entre outras coisas, um programa que se chamava Aposente-se um pouco da Sendler. Da Senco, desculpa, Sendler era o sobrenome dele, Sendler Company Senco. Aposente-se um pouco da Senco. Ele, quando as pessoas eram mais jovens, ganhavam dias de folga para ser compensado quando se aposentasse. Ele queria que as pessoas vivessem mais intensamente, desfrutassem mais da vida, tendo mais folga, trabalhando. Mas vamos supor, trabalha segunda e terça, quarta, se tu quiser, vai surfar, vai viver. Porque tu não vai surfar com 78 anos. Pode, mas vai ser mais difícil.
Vai surfar agora, cara. Vai curtir a vida. Quinta e sexta vem de novo, depois vai curtir o final de semana. Vamos mudar um pouco essa dinâmica de tu viver muito mais na tua plenitude. No momento que tu tem mais energia, vitalidade, vida, tá aqui dentro. Tem que estar aqui dentro, tem que produzir, mas vamos moderar um pouco isso, vamos dividir melhor. E lá no fim, ao invés de ficar em casa esperando a morte chegar, sinta-se ainda produtivo e vem trazer a tua experiência. Tu não vai precisar dominar as novas tecnologias, mas tu vai trazer um pouco do teu conhecimento de vida e vai trazer, de alguma forma, em algumas participações, esses dias que eu te dei folga aqui, eu vou querer que tu venha aqui. As pessoas vibravam com esse programa. Entende? Porque dava mais oportunidades de desfrutar de outras coisas que não ficar tanto tempo dentro de um ambiente profissional de trabalho. E é bom, que tem que ser bom e tal, mas tem tantas outras, né? E lá no fim, eu ainda quero que tu continue conosco. Porque tu tem muita vida, tu tem muita coisa para trazer para nós. Imagina, isso é uma coisa revolucionária hoje ainda, né? Mas que ele implantou lá. E as pessoas têm dificuldade de implantar, as empresas não acreditam, existem inúmeros entraves trabalhistas e tal, né? Vocês sabem que eu faço parte de um sindicato, então tem todas essas questões e as coisas não acontecem. Mas vejam como é possível a gente pensar um pouquinho fora da caixa e às vezes transformar, né, as coisas que a gente acaba aceitando porque sempre foi assim, e se está dando certo, segue fazendo o que está dando certo e tal. Mas deu certo ontem. Hoje talvez não mais. E amanhã seguramente não. Então, né, o quanto é importante a gente pensar isso. O Ricardo Sandler trouxe esse contraponto da experiência, sabendo que lá na frente talvez ele não pudesse contribuir em termos de conhecimentos técnicos, porque o mundo avançava numa velocidade muito grande já. Mas em termos de experiência de vida ele poderia contribuir, e ele queria sim a presença do mais experiente. Então, essa coisa de gerir espaços organizacionais, de gerir empresas, né, de ser líder, que é a terceira função que eu estou, né, apresentando hoje dentro destas funções, ser líder precisa compreender que o mundo está num dinamismo muito grande, que as teorias sobre liderança vão continuar sendo construídas e que talvez a melhor forma de liderar hoje seja determinada maneira. Mas isso não significa que ela vá continuar sendo daqui a 1 ou 2 ou 10 anos. Porque é uma dinâmica muito grande. E vejam o quanto complexo é o contexto de liderança. Quantas coisas a gente precisa considerar. O momento, né, da sociedade. Os valores que se pregam na sociedade. As mudanças culturais. As influências das relações. Enfim, é um contexto que se transforma muito a todo momento e cada vez mais. Então, não adianta a gente ficar imaginando que vamos estudar as teorias administrativas, as teorias de liderança, porque isso vai nos capacitar. Nós precisamos compreender que a todo momento precisamos refletir sobre o contexto de liderança. Precisamos nos atualizar sobre o contexto de liderança. Tá? Não tem uma teoria que vai nos ensinar a ser líder. A propósito, não tem uma teoria que vai nos ensinar a ser líder. Aí isso vem ao encontro, ou de encontro, a ideias que dizem, que tratam sobre liderança ser nata ou liderança poder ser, né, desenvolvida. E, de pronto, não precisamos nem entrar nessa discussão. Liderança pode ser desenvolvida. Não tem essa de que esse nasceu pronto, esse aqui não adianta, esse aqui não tem jeito, isso aqui não vai ser nada. Não. Qualquer um pode ser um grande líder. E pode desenvolver competência para ser um grande líder. Não tem dúvida nenhuma. Tem muito argumento para apresentar contra aqueles que ainda insistem que liderança é nata. Tem gente que não adianta, a gente já vê lá nos primeiros anos escolares, lá na educação infantil, tu vai na escolinha, tu já vê que tem aquelas
os criancinhas ali, os menininhos e as menininhas que são assim, e tem um que não adianta, tem uma lá que já domina, ela chega, todo mundo quer copiar. Essa é a líder, é nato, não adianta. Não. Vai acompanhar a vida e vai ver lá na frente que aquela que se destacava e tal, tem uma posição que talvez não tenha nada a ver com liderança. Sabe-se lá o rumo. E aquele quietinho que ficava lá, né, que a gente nem percebia que estava naquela turma, se torna um grande líder. Então não tem essa... Isto não significa que não existam traços de personalidade, que não existam determinados comportamentos e atitudes que favoreçam, né, o exercício da liderança e influenciar. Mas que a gente desenvolve. Isso não tem dúvida. Aliás, uma coisa vai puxando a outra e a gente vai divagando aqui, mas eu acho que todas, né, são importantes. Aliás, por exemplo, a gente olha uma pessoa que é muito introvertida. Esse não tem jeito. Esse aí não vai ser líder. Como é que, né? Líder tem que ser o cara que chega aqui, né, e dá um discurso e emociona e tal. E a pessoa mais introvertida não vai ser líder nunca. Errado. Sabe, uma das características das pessoas que são mais fechadas, mais introspectivas e mais introvertidas, tímidas, desenvolvem, tem muito acurada, muito desenvolvida a empatia e a capacidade de observação e de compreensão do outro. Muito mais do que os falantes. E, por consequência, ele vai depois trabalhando esta questão da introversão, da timidez e tal, ajustando. Uma pessoa tímida é uma pessoa tímida, mas ela pode, né, desenvolver determinadas habilidades que vão fazer com que isso nem seja percebido. E ela vai desenvolvendo isto e faz uso dessas potencialidades que foram sendo, que passaram a ser parte dela, como um grande diferencial na liderança. Ela tem uma sensibilidade, uma empatia, uma capacidade de leitura, ela percebe muito. Porque desde lá no início, quando ela é muito tímida, o que é a timidez? É o receio, é o medo do que vão pensar de mim. E, por consequência, ela desenvolve muito a observação do que estão pensando, como estão olhando, o que estão fazendo, o que isso representa. Estes medos, que são bloqueios, também são trampolins. É uma coisa maluca. Mas os medos, que são bloqueios, também são a oportunidade de criar potencialidades ali na frente. E eu conheço muita gente que tinha realmente muita dificuldade e passou, né, a fazer uso destas outras competências, características, virtudes, né, e que no contexto da liderança são muito importantes. Curioso, né? Isso é bacana a gente pensar, porque a gente, né, vai criando rótulos, né, vai acreditando em determinadas coisas, né, e não, a gente precisa ter essa... Né. Foi aqui para vocês que eu mostrei semana passada a velha e a moça, né? Não? Putz, não foi? Eu não estou com muito tempo. Não foi aqui? Eu vou mostrar uma figura aqui, tá? Vocês já devem ter visto essa figura, tá? Já devem ter visto essa figura. Quem participou, então, dessa minha outra aula durante a semana, que eu não me lembro mais qual foi, mas pelo jeito não foi aqui, então, paciência. Mas, assim, vocês devem estar ouvindo Estão ouvindo? Ou não? Estão ouvindo um som aí, mano? Tem aula de música aqui, é tudo professor, viu? Meu filho é professor de música. E está tudo online, então cada um está num estúdio aqui. Essa aqui é uma... Fundo. Ah, que bacana, senhor. Minha filha é professora de inglês, meu filho é músico e professor de música e músico, né? Está lançando, depois eu vou divulgar aí o trabalho dele. Lançou um novo trabalho agora, já está na estrada há um bom tempo. É isso aí, família de professores, cada um na sua área.
Vamos lá. Vou fazer um exercício para a gente fechar hoje. Assim, ó, para a gente fechar... Putz, não vai dar para fechar. A figurinha me cobrem semana que vem que eu mostro. Muito legal. Mas eu tenho que fechar com o TDE, senão nós vamos ir muito longe. Mas me cobrem essa coisa da figura. É um exercício muito interessante sobre julgamentos, julgar a pessoa, rótulos, né? Criar já conceitos e tal. Tu olha para determinada pessoa... Assim, ó, vocês sabem, essa coisa que falam, né? A primeira impressão é a que fica. É verdade? É verdade. Ah, não, mas depois tu pode modificar, pode construir, pode mudar. Sim, sim. Mas em algumas circunstâncias, a primeira impressão é decisiva. Tu pode comprometer tudo. Porque nós temos essa falha de fazer pré-julgamentos. Olhamos e já temos, tá? E isso aí já vi tudo. Então, essa dinâmica, esse exercíciozinho breve, me cobre, é muito interessante, muito interessante. Mas, agora, eu tô parecendo o Faustão com os papeizinhos, cheio dos bilhetinhos. Faustão vai embora da Globo, finalmente é o último ano dele. Desculpa se tem alguém que acompanha aí, mas é brabo, né? Já devia ter ido a horas, né? Passou. Ô, louco, bicho! Ah, por favor, olha aí, tá aí presente o Faustão. Ah, demorou, né? Demorou. Mas, enfim, o Faustão é que se tu olhar o programa dele há 30 anos atrás, estava ele lá com os bilhetinhos, a mesma coisa, só emagreceu, mas tudo igual, né? Não avançou. Pessoal, assim, ó, hoje eu tô com os papeizinhos do Faustão aqui, porque eu tô de improviso aqui. Para o TDE, para o trabalho discente efetivo dessa semana, para a gente pensar um pouquinho mais e aprofundar, eu trouxe 3 temas, né, que falam desse novo mundo, dessa nova realidade, e que é o seguinte: vantagem competitiva, espírito empreendedor e cultura da criatividade e inovação. Estas 3 questões, né, de maneira ampla, ou talvez eu tenha tangenciado, eu não me aprofundei em nenhuma delas. Vou falar agora muito brevemente, prometo que em 10 minutos a gente termina. Sei que cansa, olha, 2 horas de me ouvindo deve ser terrível, né? Beira o insuportável, mas vamos lá, 10 minutinhos e eu termino. Então, assim, vantagem competitiva, tem um TDE que já está ali postado, tem 3 questões para vocês refletirem um pouco, escreverem. Vejam que hoje eu referi aqui, 13 alunos fizeram, 13 dos 30 e tantos, dos 13, legal, gostei todos, dei destaque para 2 e vou sempre continuar lendo. Muitas vezes não escrevo, estou muito na correria, leio, boto um legalzinho ali, bacana e tal, mas eu leio, acompanho. E gostaria que todos pudessem também ir acompanhando as manifestações dos colegas. As 3 perguntas falam sobre isso. Vantagem competitiva. O que é que caracteriza a vantagem competitiva? Como é que a gente pode levar uma empresa à vantagem competitiva? Então, pensem em tudo isso que a gente está falando e o que vocês consideram que realmente possa fazer diferença e colocar uma empresa nesta situação de, né, vantagem competitiva. Como é que uma empresa alcança a vantagem competitiva hoje em dia? Vantagem competitiva. Qualquer coisa que tu pensar hoje, vou abrir determinado tipo de negócio, de empresa. Pode ter certeza que já tem meia dúzia oferecendo, trabalhando, já tem gente, né, consolidada no mercado, outros já estão começando, e às vezes quando tu acha que tem uma coisa nova, um negócio novo, também já tem mais alguns criando, e se não tem alguns, eles vão se interessar pelo que tu está fazendo e em seguida vai ter. Então, mercado e competição é uma realidade, né? A gente vai entrar no mercado, qualquer coisa que tu pensar, vai ter concorrência. Como construir vantagem competitiva? O que vocês acham? Pensem sobre isso. Como que eu vou ser melhor que os outros? O que faz a diferença hoje? Faz a diferença Qualidade. hoje. Essa é a provocação. Qualidade. Bom, vamos ver o que vai surgir. Pensem bem. Se coloquem, eu sempre digo, se coloquem no lugar do consumidor, no lugar de quem compraria de vocês, né? Os clientes de vocês, o que realmente faz diferença para eles para escolherem o produto de vocês e não escolher o concorrente. Quando tu consegue identificar isso, tu está encontrando
um fator importante para te colocar em vantagem competitiva. Tu tem que saber o que importa ao cliente, não é o que tu acha bacana. Né? Eu vou construir a minha loja, a minha empresa aqui, dessa forma, porque eu acho que isso aqui é espetacular. Não, mas não é o que tu acha espetacular. Mas o que o mercado e o que o teu público-alvo, o que as pessoas que tu acha que vão se interessar, o que para eles importa. Então escreva um pouquinho sobre vantagem competitiva. Depois, a outra questão que eu botei ali para provocar um pouco vocês é o que explica a crescente importância do espírito empreendedor nos últimos 20 anos? Se fala cada vez mais nessa coisa do espírito empreendedor, e aqui eu quero fazer um destaque. Nós estamos falando agora de espírito empreendedor e não de empresário. Empresário é uma coisa, empreendedor é outra. Correto? Empresário é o dono da empresa. Empreendedor é um estado comportamental, é uma atitude. E cada vez mais se tem esse discurso contemporâneo de como é importante o espírito empreendedor. O que é o espírito empreendedor? O que é uma pessoa, o que vocês acham que é uma pessoa que tem espírito empreendedor? Ele não precisa, quem tem um espírito empreendedor precisa ser dono de uma empresa, precisa ser o proprietário, precisa ser o empresário? Não. E as empresas querem de vocês todos, de todos nós, que tenhamos espírito empreendedor. O espírito empreendedor é a atitude das pessoas diante, né, das rotinas, do trabalho, é uma atitude que todos nós teríamos se a empresa fosse nossa. Se a empresa fosse tua, como é que tu agiria? Tu ia fazer cera, tu ia fazer poucas, tu ia ser descuidado, tu ia ser isso, tu ia ser aquilo, ou tu ia ser um cara que ia querer fazer da melhor forma possível. Espírito empreendedor é o cara que tem atitude proativa, positiva, pensa em melhoria contínua, busca, né, a lógica da racionalidade, do não desperdício, do melhor aproveitamento, da melhor qualidade. Esse é o espírito empreendedor, fazer o melhor possível e ter atitude. Né? E as empresas têm essa vontade e essa preocupação. A pergunta que eu botei ali, o que explica a crescente importância do espírito empreendedor nos últimos 20 anos? Por que cada vez mais se ouve esse discurso? E, de certa forma, tem conexão com a anterior. E, para terminar, eu fiz uma pergunta assim, é importante para as empresas desenvolverem uma cultura da criatividade e inovação? É importante? Mas, então, se tu acha que é importante, me diz como. Construir, como desenvolver uma cultura da criatividade e da inovação. Daniel, todos nós podemos, acredite nisto, todos nós podemos. As circunstâncias muitas vezes não nos ajudam, né? Porque aí é que está. A empresa precisa também contribuir para que, como tu disseste, aflore este espírito empreendedor. Nem sempre a gente encontra nas empresas isso. Mas nós, enquanto, né, empreendedores, vamos buscar fazer com que a equipe, com que os colegas. E a pergunta, então, última, o que é essa cultura da criatividade e inovação e como desenvolver isso? Pensem sobre isso. Cultura da criatividade e inovação. Ela realmente faz parte da realidade? Isto é uma lógica contemporânea? Essa coisa do novo? A cultura da criatividade e inovação nos remete ao quê? As empresas precisam estar sempre se reinventando. Precisam estar sempre pensando no novo modelo, no novo lançamento. E é uma lógica contemporânea? É ou não é? Tu adquire um produto, daqui a pouco já tem a nova versão, já tem a atualização, já tem um novo modelo, e tu já quer te atualizar, tu já precisa do novo e tal. E mais do que isso, mais do que atualizar, é o novo, né? Então, o que cria isso, como funciona e o que pode fazer com que as empresas desenvolvam uma cultura da criatividade e inovação? Se vocês puderem trazer algum depoimento de algum ambiente que seja realmente um ambiente
de criatividade e de inovação, para a gente refletir, coloquem lá e a gente pode retomar na semana que vem. A propósito, tem 3 que escolheram o livro Criatividade S.A., que vai falar muito sobre cultura da criatividade e inovação, e o quanto isso é importante. Legal? Bom, eu quero, para finalizar, só verificar aqui que nós temos 24 alunos, e alguns chegaram depois, e eu gostaria de ver se decidiram sobre os livros. Se decidiram sobre os livros. Eu vi que alguns colocaram no chat, mas aí eu me perdi. Tá? Olha aí, a Bianca matou a pau aqui. É isso aí. Lucas nada easy. Ok. Temos vaga. Beleza. Lucas já está aqui. Mas eu vi que outros colocaram também. Felipe. Felipe está aí? Onde é que está o Felipe? Felipe já foi. Veio e foi. Não está aí, né? 3, 6... Não, ou o Felipe está. Tá aqui o Felipe. Felipe está aqui. O Felipe colocou ali opção 8. Eu não entendi o que. Deve ser o número 8 lá do livro. Opção 6, opção 8. Alguém me ajuda aí? O que é a opção 8 do Felipe? A opção 8 é o Criatividade S.A., senhor. A opção 8 está disponível, caso esteja disponível é a minha escolha, diz o Felipe. Então, Felipe. Está na opção 8. Ok. Quem mais que não está aqui? O Lucas e o Felipe foram. A Cristiane... Não, aqui já era outra coisa. Tá. É isso aí. Acho que é isso aí. Assim, ó, eu vou ler rapidamente, e aqueles que estão me escutando e que não estiverem na lista, que é a Hariane, Criatividade S.A. Mais alguém se manifeste agora, pretendia ler Criatividade S.A.? Professora, Oi. só um minutinho que a gente está tirando a dúvida lá no Augusto, a de lógica do uma aluna consumo. lá no WhatsApp, ela vai escolher também o título. E a Hariane eu já coloquei na criatividade, e o Augusto na lógica do consumo. Cristiane, mas Cristiane, tu estava no Pense Simples. Agora tu complicou a minha vida, Cristiane. Porque a criatividade já lotou. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver. Professora, a Juliane também está... Ela já vai colocar o título dela, só um minuto. A Juliane está na sala aqui? Ela está... Não sei. Tá. Juliana? A Juliana tá. Assim, ó, a Juliana tem que escolher Nada Easy, ou A Lógica do Consumo, ou O Poder dos Inquietos, ou Pense Simples. Se bem que tem outros alunos que não vieram, que eu vou ter que correr atrás deles essa semana. A Vitória, a turma tem um grupo do WhatsApp. A Vitória não está aqui ainda, né? Ou a Vitória já está? Vitória, tu já escolheu? Não, né? Sim? Deus santo, então eu me passei. Não, tá. O jeito Harvard. Tá. Então tá, eu tenho 5, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 22, 23, 24. E nós estamos em 24 na sala, fechou. E a Juliana, Pense Simples. Legal, Juliana, fechou. Fechou, Pense Simples. Legal. Tá. Fechamos? Querem ver a figurinha agora ou a semana que vem?
Pode pôr a figura aí, senhor. Então tá. Quem não quiser, tudo bem, pode fechar aí, mas eu vou mostrar então. Assim, ó, a ideia é a seguinte, é uma dinâmica de 1 minuto, tá? Eu vou mostrar a figura no modo de apresentação, tá? E cada um de vocês imediatamente vai digitar no chat o que está vendo. Eu projeto a figura e eu projetei, vocês digitam. Não fica pensando deixa eu ver o que os outros vão digitar, coisa assim. Tá? Apareceu a figura, vocês digitam o que estão vendo. Desde que eu ache a figura. Esse é um aspecto importante. E desde que não acabe a minha bateria. Está acabando a bateria, eu estou aqui sem carregador, tudo hoje está diferente. Atenção, vamos rapidinho antes que acabe a bateria e já fica o meu boa noite para você, se cair porventura. Atenção, estou apresentando uma imagem, vocês coloquem no chat o que estão vendo. Está sendo projetada. Podem digitar rapidamente o que estão vendo. O que estão vendo aí? Está projetando, né? Aqui não vi nada ainda. Não está projetando? Estou te vendo, prof. Agora deu. Está vendo o quê? A figura? Sim, consegui ver. Obrigada. Tá, botaram no chat aqui o que estavam vendo? Sim. Sim, professor. Eu tô Sim, tá lá já, senhor. Sim, coloquei lá. Chapéu, A bruxa do casaco de 71, pele. uma mulher, uma idosa, uma mulher, uma jovem francesa, uma rosta, o rosto de uma velha, uma mulher com capuz, uma jovem, uma moça francesa, que interessante, né? Que interessante. Como é que alguns estão vendo uma moça francesa e outros estão vendo uma velha, a bruxa do 71? O rosto de uma velha eu não vi, não. A velha tu não viu? E quem não viu a moça? Teve gente que não viu a moça. Quem viu a velha, por favor. Eu não vi uma moça, eu vi uma velha. Eu só vi uma moça. A Juliana viu as duas. Na verdade, Eu vi a velha. 71. Eu só vi a jovem só. Eu só vi uma moça olhando para trás. Eu quero saber o que significa, professor. Eu vou explicar agora rapidinho. Tomara que não preocupada. caia. Tomara que não caia aqui. A minha internet já está com a luzinha verde ali. Olha só. Esse exercício é o seguinte. É que eu não tinha as 3 imagens. Eu normalmente faço na turma presencial. Né? Quando eu tenho aula presencial, eu faço isso. Eu divido a turma em 2 partes. Lado direito, por favor, fechem os olhos. Não olhem para a projeção. Lado esquerdo, olhem agora durante 1 minuto para essa imagem. E aí o lado direito fecha os olhos, o lado esquerdo fica olhando, e eu tenho a projeção num slide da moça, do perfil da moça ali. Uma moça com perfil. E fica ali 1 minuto, eles ficam olhando para aquilo. Aí, muito bem, pessoal, fechem os olhos, aquele pessoal fecha os olhos, e vocês do lado direito abram os olhos. Nisto, eu troquei o slide. E aí vem um slide só com o desenho da velha. E eles ficam 1 minuto olhando para a velha. O que vocês viram foi a sobreposição. Eu trouxe num desenho as 2 imagens, uma desenhada em cima da outra. Uma sobreposição de imagens. Quando eu abro a 3ª imagem, eu digo, né, sem que eles vejam, pessoal, agora todos de novo olhando para a projeção, e aí eu troco para um 3º slide, que é a imagem sobreposta, que é essa que vocês viram. E eu peço, agora todos vocês falem em voz alta o que vocês estão vendo. Esta metade que ficou olhando 1 minuto para a moça, só para o desenho da moça, grita, uma moça, a jovem francesa, a moça linda e tal. Essa metade que ficou vendo só a velha, grita, uma velha, a bruxa, não sei o quê, uma velha. E daí, não, só um pouquinho, tá todo mundo olhando para uma imagem só, é um desenho só. Como assim
vocês estão vendo velha. Claro, tá lá a velha. Não, é a moça e tal. E esse pessoal não consegue identificar com facilidade a velha, e esse não consegue ver a moça. Aí daqui a pouco um levanta, tá aqui é o nariz, aqui é isso, é aquilo, até que daqui a pouco, com dificuldade, tem alguns que têm muita dificuldade, não conseguem enxergar. Mas qual é como disse a Daniela, tá, mas e o que isso representa? O que significa isso? As nossas experiências passadas, a experiência, a bagagem, né? Aquilo que foi nos constituindo, aquilo que a gente vê enquanto mundo, é o que instiga as nossas interpretações, é o que faz a leitura do mundo que nós temos hoje. Eu enxergo o mundo a partir das minhas experiências. Aquele grupo que ficou vendo o mundo sob o olhar da moça, enxergou numa situação comum uma moça. Aquele grupo que ficou olhando, né, o mundo sob a ótica da velha, em uma mesma situação, enxergou a velha. Nós julgamos as coisas, interpretamos o mundo e circunstâncias várias a partir das nossas vivências que vão construindo os nossos valores e a forma de ver. Mas isso não significa que eu devo apontar o dedo para o outro e dizer, tu tá errado porque é uma moça. Tampouco ele apontar o dedo para mim e dizer, tu tá errado porque é uma velha. Na verdade, estão as duas ali. Agora, se os dois grupos, se toda a turma olhasse primeiro a imagem da moça e depois olhasse a imagem da velha e depois eu apresentasse a imagem sobreposta, o que todos iriam dizer? Ah, tem a sobreposição, está ali a moça que nós estávamos vendo agora há pouco e está ali a velha também. Mais experiência, mais conhecimento, conhecem mais, interpretam com mais amplitude, com mais compreensão a realidade que se apresenta. Então, tem inúmeras faces. Né? A realidade, a verdade, pode ser para ti muito clara, mas talvez falte um pouco mais de conhecimento para tu enxergar outras verdades e outras realidades. Essa é a reflexão de hoje para fechar. Tá bom assim? Vamos encerrar por hoje? 9 horas. Olha aí. Ó. Tá bom, Daniela? Era isso? Tá ótimo, bem legal. Na verdade, eu nem imaginava que seria esse pensamento. Bem interessante, professor. É curioso. Já até anotei aqui, como tu falou, que a gente enxerga o mundo a partir das nossas experiências. Achei bem interessante. Daquilo que vai nos constituindo, né? Nós somos resultado, né? Nós estamos nos transformando a cada momento. Lembram do primeiro dia, né? No final da noite, às 9 horas, eu tenho que sair outro. Eu não posso sair às 9 horas igual às 19. Às 19 eu chego do jeito, às 21 eu tenho que sair um pouquinho mais confuso, um pouquinho mais atento, um pouquinho... Eu tenho que sair um pouco diferente, que é a transformação. Eu tenho que sair enxergando um pouquinho melhor. O mundo tem que ficar um pouquinho mais claro, né? E até o último suspiro. Até o último suspiro. Quando eu estiver no leito da morte, eu vou estar olhando para os olhos de alguém e talvez ainda esteja ensinando e aprendendo. Que assim seja para todos nós. Isso aí. Pessoal, agora ficou profundo demais, filosófico, eu acho que agora tem que encerrar, porque deu, né? Pessoal, boa semana, bons estudos, participem do TDE, vão fazendo as coisas e tal. Vou postar lá o negócio dos grupos, né? Se conhecem estes que faltaram, por favor, resgatem, chamem. A gente não pode mais ter estas ausências. Tem um grupo que vocês viram, no início da noite eu passei aqui, e eles continuam faltando, e isso é gravíssimo, né? Porque hoje faltaram 4 encontros já. Você vê que eu estou vendo aqui que os que estão aqui são os de sempre, né? Ó, o Douglas não está aqui de novo, o Edenilson não está aqui de novo, a Fernanda não está aqui de novo. Então, né, fora uma ou outra que chegou aqui, como a Vitória e tal, a Rúbia não está aqui de novo, a Paula Simone não está aqui de novo, a Maria Eduarda, não a Mayra, a Maria Eduarda não está aqui de novo. Então, nós temos um grupo de alunos que estão desaparecidos.
e se vocês conhecem, né, algum desses que eu falei, Letiele, Leandro, né, todos têm mais 1 ou 2 encontros, senão vão ser excluídos da turma. Eu acho que a Letiele entrou hoje. É? Eu vi ela ali. Ah, e outra coisa, bom, mas no grupo do WhatsApp não adianta. Esse grupo do WhatsApp de vocês deve ter só os 25, 26 lá, né? Estes aí não devem estar no grupo porque nunca apareceram. Nem sabem que tem grupo também. Não, mas é isso que eu estava vendo. O estranho é que, por exemplo, Letiel Ferreira é o administrador do grupo e a Mayra Não, a Mayra sim, a Mayra tá aí. A Mayra tá em aula? A Mayra tá, a Maria que não. A Maria Eduarda não. Mas a Mayra tá aí. O Letiel também. Letiel? Não, não. Então é Letiele. Letiel não existe. Existe a Letiele. Aqui eu tenho Letiel Ferreira. Tem 27 participantes, diz a Juliana. Então pode ser... É esse grupo que está aqui, mais a Letiele, então. Mas, enfim, são 37. Está faltando 10 aí. Tá bem, mas isso eu vou atrás. Só se vocês conhecerem. Pessoal, a bateria está acabando. Oi? Pessoal, a bateria está acabando. Obrigado pela presença. Bons estudos. Qualquer coisa. Valeu, Sor. Valeu, galera. Boa noite. Tem meu contato. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, Até tchau, mais. boa noite. Sor, boa noite, colegas. Até mais. Valeu, forte abraço. Tchau. Tchau, boa noite.